pensarmos para além do desporto, o mundo também mudou muito entre 82 e 2022. No caso da cidade do Porto, por exemplo, em 82 ainda tinha as sedes de vários bancos, tinha vários jornais, tinha uma bolsa de valores. Sim. E, entretanto, perdeu-se quase tudo. É certo que agora há um metro, há outras coisas novas. Que balanço é que faz das transformações na cidade nestes anos? A cidade teve uma transformação muito grande. Muito grande. Está mais bonita, tem mais turismo, tem mais vida. Está uma cidade encantadora. Foi sempre bonita, mas era uma cidade parada, era uma cidade que não tinha atração para turismo, não tinha motivos para que as pessoas viessem cá visitar de todo o mundo. Nesse aspecto foi uma vantagem enorme. E acho que isso foi fruto, que era o que eu lembro quando foi o 25 de Abril, quando foi o 25 de Abril, a coisa que mais me agradava a mim é pensar que nós, a vossa geração não se lembra disso, de pensar que nós íamos escolher o nosso Presidente da Câmara, porque até lá o Presidente da Câmara era indicado pelo Governo de Lisboa e era indicado sempre alguém que tivesse nome, mas que não fizesse nada, que era para não gastar dinheiro. Era assim autenticamente. E isso revoltava-me. Eu cheguei a estar lá que era amigo da família e ele dizia, não, eu não posso gastar dinheiro. E ele era só para cortar fitas e dar umas coisas, porque era assim. E para mim, em termos de Porto, a grande vantagem que o 25 de Abril é a possibilidade de nós podermos escolher o nosso presidente. Alguma vez, se fosse nomeado por Lisboa, íamos ter um presidente como tivemos o Dr. Fernando Gomes. Era impossível. Portanto, a possibilidade de ter presidentes eleitos também deu para torto num certo período, mas isso a cidade resistiu. Isso era impossível. Portanto, nesse aspecto, acho que foi isso que motivou alguma vez, se o Presidente da Câmara fosse indicado por Lisboa, nós tínhamos ainda hoje metro? Nunca. Esse dinheiro era para ser aplicado em Lisboa. Se calhar havia outra ponte ao lado da ponte de 25 de Abril, havia a de 26 de Abril. Portanto, isso não tenho dúvida. Alguma vez tínhamos o Parque da Cidade? Nunca. Portanto, isso foi uma grande transformação. Agora, infelizmente, depois, em termos de centralismo, acho que hoje estamos pior do que em 1982. Por isso é que lhe perguntamos também se ainda tem esperança que se concretize a regionalização que está prevista na Constituição desde 1976. A esperança é a última coisa que morre, mas com estes artistas eu não acredito que eles sintam a obrigação de cumprir a Constituição. A minha esperança, pelo menos para os meus tempos, é muito tenue, mas está na Constituição. E todos falam nela, mas é para enganar o pagode, porque nenhum a quer, porque todos eles querem o centralismo em Lisboa. Eu estou convencido que se eles pudessem acabar até com Cascais e Oeiras e Barreira, acabava tudo. Era só Lisboa. Nesse aspecto, a minha esperança, embora esteja na Constituição, acho que não temos gente suficientemente cumpridora, para não dizer outra coisa, da Constituição para levar isso à frente. Vão-nos continuar a enganar com a descentralização, vão pôr uma Secretaria de Estado em Bragança, ou em Vila Real, ou em Castelo Branco, ou na Covilhã, ficam todos muito contentes, mas depois é como há aqui no Porto uma empresa que a sede é no Porto e não tem lá ninguém, está tudo em Lisboa. Se quiser ir lá levantar um papel, não tem, só se for papel para outras coisas. Portanto, sinceramente, não acredito.
nestes governantes, não acredito. Vão-nos continuar a enganar com a descentralização. É público que nestes anos foi várias vezes desafiado a concorrer a cargos políticos e a trocar o Futebol Clube do Porto por cargos políticos. Porquê é que isso nunca aconteceu? Olha, eu nunca aceitaria nenhum cargo político, a não ser que vou-lhe confessar que fui convidado várias vezes e por vários partidos, seria o único cargo político que, porque entendo que não é político, parece um paradoxo, que era a Câmara do Porto. Seria a única coisa que me poderia fazer aceitar. Só que achei sempre que era um cargo desses que era incompatível com o ser presidente de Futebol Clube do Porto. E eu, quando me mas pode ser, eu disse, não pode, é incompatível. E depois é assim, você sabe a que horas é que eu entro no Porto? Olha, entro às 9 da manhã, sabe a que horas saio? Às 8 da noite. E não estou lá a dormir. Então qual é o tempo que me ficava para a Câmara? Não é possível. Achei sempre que era impossível. Mas, felizmente, tirando o período negro em que o Rio estava poluído, temos tido ótimos presidentes das câmaras e o Porto, repito, cada vez me orgulho mais do Porto atual e tenho a certeza que do Porto futuro. E face às dificuldades que os clubes enfrentam, nomeadamente a carga fiscal elevadíssima a que estão sujeitos, é fundamental e até indispensável que os três grandes passem a trabalhar cada vez mais de forma concertada? Não é só os três grandes, era todos. Nós estávamos... há um fenómeno curioso. Toda a gente sabe que o Estado não ajuda nada aos clubes. Nada. Há coisas absurdas. Há dias falava com um ministro, aquele doutor Pedro Silva Vieira, que ele dizia, aí eu disse, olha, mas você quer, também foi no jogo de Portugal, e eu disse, mas você quer um exemplo de uma coisa absurda que vocês fazem? Os bilhetes, as pessoas que estão aqui a apoiar Portugal, pagam 23% de IVA nos bilhetes. Se forem ver um espetáculo pornográfico, pagam 7%. Eu até lhe disse na brincadeira, eu já pensei em apresentar os jogadores nus, porque assim só pagava 7%. E ele ficou sem resposta. Isso é um absurdo, mas isto existe, é tão absurdo, existe e continua e ninguém diz nada, porque eles estão-se a marimbar para o desporto. Aparecem quando é seleção nacional, dão vivas ao Ronaldo, dão vivas ao Pepe, dão vivas, mas depois ninguém faz nada. O Futebol Clube do Porto, no ano passado, pagou 50 milhões de impostos. 50 milhões. E o que é que recebem? E depois ainda tem que pagar 23% os seus adeptos. Dirá assim, são os adeptos. Pois são, só que se pagasse menos os bilhetes, o Futebol Clube do Porto ficava com uma percentagem maior. Assim não. Agora, não há sensibilidade nenhuma do governo. Basta ver como é que foi possível manter aquele secretário de Estado de Desporto parece que percebia, era lá dos frutos, que nunca tinha tido nenhuma atividade no desporto, nunca tinha tido nenhuma, e manteve-se ali 4 anos. O que é que fez? O cartão do adepto, que foi a maior barafunda que deu aqui, que felizmente, olha, ainda há aí cartazes da Iniciativa Liberal à porta do estádio a dizer, e é verdade, que foram fundamentais para isso, mas não mantém. Portanto, se me diz assim, eu espero alguma coisa deste governo em relação ao desporto, tenho a certeza que vão estar sempre nos jogos da seleção, pelo menos enquanto ela ganhar. O resto eu não espero nada. Para mim, vejo o governo em relação ao desporto e ao futebol, nomeadamente, como um cobrador de impostos.